O Botafogo estreou no Campeonato Carioca com vitória, venceu a Portuguesa 2-0, um time recheado de garotos da base. Os gols foram do Caio Vale, do Lucas Camilo. A gente vai ver agora os melhores momentos. Na volta eu volto para bater um papo aqui. Thiago Veras, setorista do Botafogo na Super Rádio Tupi. Roda o jogo aí. Com a equipe recheada de jogadores da base, o Botafogo foi para cima da Portuguesa logo após o apito inicial. E aos 19 minutos do primeiro tempo, balançou as redes. Após o escanteio cobrado, Justino ajeitou para Danilo marcar, mas a arbitragem apontou que no momento do cruzamento a bola havia saído pela linha de fundo, anulando aquele que seria o primeiro gol do alvinegro no campeonato. O Glorioso continua tentando abrir o placar. De fora da área, Marquinhos deu um chutaço, mas a bola parou no goleiro Douglas Borges. A Portuguesa também tentava impor ritmo e marcar seu gol. Deu trabalho à zaga do Botafogo e também para o goleiro Raul. Ainda no primeiro tempo, Bruno Mota desviou o cruzamento de Sávio, dando assistência de cabeça para Guilherme Silveira marcar para os donos da casa. Gol também anulado, agora por impedimento. Já no segundo tempo, aos 7 minutos, Felipe Januário tirou a bola dos pés de Anderson Rosa, que buscava um lançamento ainda dentro de sua área, e acabou derrubado pelo adversário. Pênalti para o Botafogo. Caio Vale bateu no canto, 1-0. A Portuguesa corria atrás do empate, mas o goleiro Raul realizou grandes defesas, deixando o time do técnico Rodrigo Belão com a vantagem. O Botafogo tentava ampliar com uma bomba de Jordan Barreira. A Portuguesa continuou com a pressão em cima de Raul e perdeu uma grande oportunidade de empatar, mas viu o Elber cabecear para fora. Já no acréscimo da partida, os meninos de General fecharam a tampa, com um golaço de fora da área. Lucas Camilo arriscou, acertando no ângulo. Final, Portuguesa 0, Botafogo 2. Vitória para celebrar o início da temporada e de muitas estreias no profissional. Para mim foi um orgulho muito grande poder representar o clube e fazer a minha estreia como treinador da equipe no principal no Botafogo. Eu já fui auxiliar técnico em muitos lugares, né? Eu tenho 17 anos de carreira, 18 anos de carreira, então já como auxiliar eu já tinha trabalhado em profissional, mas como treinador foi a primeira vez. Então eu estou muito orgulhoso do que nós pudemos representar aqui. Com o resultado, o Botafogo terminou a primeira rodada com 3 pontos no Grupo B. E o próximo jogo do Glorioso na competição será no domingo, contra o Sampaio Corrêa, ainda sem suas peças do elenco principal. A garotada deu conta do recado, um bom trabalho do Rodrigo Belão. Quem que vocês acham que chamou a atenção, pode pensar em migrar para o time profissional? Ainda é cedo para falar, mas de repente quem chamou a atenção do argentino Martim Anselmi? Thiago Veras estava lá, sabe tudo do Botafogo, mais de uma década como setorista na Super Rádio Tupi, setorista do Fogão. O que achou do jogo, os destaques? Fala comigo, Veras. Vinique, dentro das circunstâncias, e parece até pejorativo, mas não é até um elogio. Falo dentro das circunstâncias porque, primeiro, pré-temporada também para o Botafogo, né, para todo mundo. Segundo, é um time de garotos formado por jogadores sub-20 contra uma equipe profissional. Atletas fisicamente mais preparados. A Portuguesa já tinha quebrado aquele frio da barriga contra o Flamengo, né, na estreia do campeonato. Quase venceu o jogo, né? Tomou o empate no finalzinho, estava vencendo 1-0 o gol do Juan. O campo ainda vai ficar bem bacana no estádio, no Luso Brasileiro. A Portuguesa está fazendo a reforma, mas ainda tem muita coisa, né, para fazer. O campo tem muitas imperfeições. Botafogo que joga no sintético é completamente diferente. E uma equipe sub-20, né? Então, assim, pelas circunstâncias do jogo, que foi uma partida equilibrada, não teve assim um amplo domínio nem do Botafogo, nem da Portuguesa, valeu bastante a vitória num campeonato que é enxuto, né? Então você também tem ali pontuação, classificação. Destaco, primeiro, o trabalho coletivo do Rodrigo Belão, que tem feito tanto na Copinha quanto agora nesse início de campeonato. Trabalho bem interessante. O time do Botafogo é bem organizado. Individualmente, valeu para o Raul recuperar a confiança. Segundo tempo, ele foi brilhante, fez defesas importantíssimas para garantir o resultado. É um cara que, quando foi contratado, um terceiro goleiro, quando ele teve a oportunidade, ele foi mal, ele oscilou. Essa história do chama-gol, ele foi apelidado como chama-golaço. Às vezes era até
difícil dele defender, mas contra o Botafogo, contra o Raul ali no gol, eles acabavam acertando aquelas oportunidades. Então ele foi um pouco criticado, até com uma certa razão, pela torcida, mas ontem fez uma partida assim sensacional. Eu gostei do Cadu, um lateral que veio do Remo, foi bem defensivamente, ofensivamente apareceu também, pode no futuro ter uma oportunidade. Eu gostei do Januário, um atleta que vai para cima, é vertical, é veloz, não se intimidou muito, procurou o jogo. Eu acho que o Januário, né, que é um atleta mais de frente, o Cadu e o Raul foram os principais jogadores do Botafogo nessa vitória contra a Portuguesa. Gostei do resultado, né, vitória importante para dar moral nesse início de campeonato. Importante começar vencendo. Atenção, torcedor, daqui a pouquinho a gente vai falar do Flamengo, hein? O Flamengo vai ser assunto pra gente daqui a pouquinho, aqui sempre com as novidades do Vene Casagrande, projetando rodada, tem jogo contra o Volta Redonda e sempre negociações também. Mas alguns jogadores do elenco principal do Botafogo estavam lá, na ilha, para dar apoio pra garotada. Tem aí as imagens, o Alex Telles, Barbosa, o Vidalba tiraram fotos nas arquibancadas do Luso Brasileiro. Quem também estava lá, o Marçal, apareceu vestindo a camisa da Fúria Jovem, da torcida do Botafogo. Legal, você pode venir mostrar aí um certo entrosamento, a rapaziada dando apoio pros garotos. O que você tá rindo aí, gostou? Não, foi bem, o Marçal legal, botou né? a camisa da torcida organizada faz a do média Botafogo. com a torcida. E detalhe, assim, galera da Fúria, é um bom abraço estádio pra galera Fúria. conhecer, cara. Um estádio, assim, raiz mesmo, de Campeonato Carioca, bacana demais. Flavinho, gostaria de aproveitar o momento também para parabenizar o Chay, que ele voltou agora para a Portuguesa, clube que ele teve muito destaque antes mesmo de ser comprado pelo Botafogo. Ele acabou chorando ali na entrevista de pós-jogo, extremamente feliz, não só pelo fato de ter voltado para a Portuguesa, mas também de ter recebido o carinho da torcida do Botafogo. Então o Chay é um cara que pessoalmente a gente conhece bastante aqui no futebol carioca e um cara que eu torço muito por ele. Valeu, Chay, parabéns pela sua entrevista, bacana demais ver um Chay, jogador parceiro, se um abrir abraço. tanto assim em uma entrevista que hoje em dia é incomum assim. E ele foi muito sincero, muito espontâneo e acabou se emocionando. Um cara bacana que a gente gosta. Abração, Chay. Em vários momentos o torcedor ali estava pertinho, né? Chay, nossa referência para você aí. Só respeito, ele saiu bem, assim, com o torcedor, né? Ele foi ali, assim, ovacionado em vários momentos pelos torcedores do Botafogo. Ele foi uma peça muito importante na Série B. Série como B foi o Navarro destaque também, do time na Série B, né? Ele foi muito importante. Só um detalhe, não sei se aquela bola saiu naquele gol anulado, uma curva difícil, apesar do Bandeira ter, né, a visão da linha de fundo, ele estava do outro lado, eu não sei se essa bola fez uma curva para sair inteira, foi questionado, né, o lance, e o Botafogo ele vai jogar todo sub-20, a gente falava isso na transmissão ontem, ele vai jogar todo sub-20 no domingo contra o Sampaio. Por quê? Porque vai ter um coletivo, teria até um jogo treino, mas a opção foi de um coletivo no fim de semana, titular, reserva, vai ser o treino assim mais claro para saber como que o Martim Anselmi vai escalar o time para a estreia contra o Volta Redonda, dos jogadores principais, titulares e dele também na terceira rodada, né? Então, viagem, queira ou não queira, é perto, mas de ônibus, gramado mais pesado, esse coletivo, né, esse treino vai reunir titulares e reservas, então o Botafogo vai todo sub-20, talvez com uma peça ou outra sub-17 para enfrentar o Sampaio Corrêa. Ontem tinha um jogador do sub-17 que foi relacionado para pegar experiência, mas foi cortado na hora da partida. Eram todos sub-20 com o Ponte, com o Newton, com o Raul, o Christian Lor e o Matheus Martins. 4 entraram no segundo tempo para ganhar um pouco de ritmo de jogo. Atitude extremamente correta no Botafogo. Barreira sub-20. Barreira também. É sub-20, é novo também, né? E esses caras então não ficam nem no banco. Não ficam. E esses estavam... mas por que esses foram escolhidos? Porque fisicamente eram atletas que apresentavam um nível um pouco melhor do que todo o elenco que faz ainda a pré-temporada. Então, para não ficar só a garotada, para ter um reforço ali, ganhar uma pequena minutagem, esses foram escolhidos para ficarem ontem no banco de reservas e entrarem no segundo tempo. Gente, o calendário do futebol brasileiro, ele obriga os clubes que estão em competições extremamente importantes. O Botafogo tem uma pré-Libertadores, o Fluminense está numa Libertadores, o Flamengo está numa Libertadores, tem Recopa, tem Supercopa. O calendário obriga os clubes que estão nessas competições importantes a tratar o Campeonato Carioca dessa maneira. E assim, não é uma crítica ao Campeonato Carioca, né? É uma necessidade. É necessidade. Não tem férias. É isso, porque os clubes ainda estão em pré-temporada, então não dá para você tratar o Campeonato Carioca como você tratava no passado,
que era uma competição extremamente importante. Hoje em dia não tem como, o Campeonato Carioca é, enfim, a última prioridade desses clubes. Eu acho que o Botafogo está certo, o Fluminense está certo, o Flamengo está certo, começar com o Sub-20. Então, por isso que eu repito o que eu falei ontem aqui. Eu acho que é uma boa oportunidade do Vasco, quem sabe, sair da fila aí da espera de título e aproveitar esse momento, porque os outros 3 grandes não vão dar o devido valor ao Campeonato Carioca e de uma maneira correta. E o Botafogo, 2 rodadas só, como o Veras colocou, o time principal sendo preparado para entrar em ação na 3ª rodada contra o Volta Redonda. São só 2 jogos, então, com a garotada. O primeiro jogo já deu conta do recado, então não tem grande prejuízo aí também na classificação da competição. Quem comemorou a vitória do Fogão foi o John Textor, o manda-chuva do Glorioso, publicou nas redes um bom trabalho nesse primeiro jogo e se disse orgulhoso. O Botafogo tem motivos mesmo para celebrar o trabalho da sua base. Está classificado para as 8ª de final da Copinha, após golear o Juventude pelo placar de 4-1. É o único clube carioca que ainda está disputando a competição. O Flamengo não participou, Vasco e Fluminense já foram eliminados. Os gols do Glorioso foram marcados por Bruno França, Matheus Fortunato, Samuel Alves e Ivan Molina. O adversário do Alvinegro nas 8ª será o Itaquaquecetuba. Vai me pegar não. Itaquaquecetuba. Fala rápido aí, Venê. Itaquaquecetuba. É, por aí. Veras que é de rádio. Itaquaquecetuba. Essa aí eu vou pular. Então tá bom. Itaquaquecetuba. Deixa só pra você mesmo. Ah, valeu. Parece exercício de fome. Trabalhinho, me pega mesmo, Itaquaquecetuba. E as equipes se enfrentam neste sábado, 5 da tarde, 4h30 pelo horário de Brasília. Boa sorte então para os jovens da base do Glorioso na Copinha. Bota aqui a classificação, né? Encerrada então a primeira rodada. Lembrando que Flamengo e Portuguesa já realizaram 2 jogos. No Grupo A, o Vasco líder, 3 pontos. Quem venceu, né? Vasco, Flu e Bangu e Volta Redonda. 4 times desse grupo que venceram com 3 pontos. A Portuguesa 1 ponto só em 2 jogos. Sampaio Corrêa não pontuou. Para o outro grupo, Nova Iguaçu e Botafogo venceram 3 pontos. Flamengo com 2 jogos, 1 ponto só. Mesma situação da Portuguesa no outro. Aí não pontuaram Madureira, Boa Vista e Maricá. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo. Você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não está aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Maneira, tivemos fogão dose dupla ontem? Dose dupla. Foi as joias do bairro. As joias do bairro. Meu amigo, joias do na bairro. rua, né? Porque já foi o Sub-17 que jogou, né? Já tá importando o bairro ali. O bairro tá um pouquinho no menor. profissional e a rua jogando lá em São Paulo pela Copinha. Excelente trabalho feito na base do Botafogo. Rodrigo Belão, treinador do Sub-20, estava à frente da equipe que enfrentou a Portuguesa ontem na estreia no Campeonato Carioca. Raul, goleiro profissional, e todo o time de linha com garotos que estavam na Copinha. E o Botafogo tinha jogo na Copinha contra o Juventude pela 3ª fase. Jogou com as reservas e alguns do Sub-17. Todos os jogadores na Copa São Paulo que estavam no banco, todos os jogadores de linha que estavam no banco no time do Botafogo ontem, entraram em campo. Como isso? Porque na Copinha ontem o Botafogo tinha no banco um goleiro, do Kleber Lucas, e 2 jogadores do Sub-17 e só. E os 2 entraram, o Miguel Caldas e o Ivan Molina, que até fez um gol. E o Botafogo venceu o Juventude por 4-1 e vai jogar... Eu tenho que ver o dia agora que o Botafogo vai jogar na Copinha pelas 8ª de final. Um grande trabalho. Só que quem ficou à frente foi o aragonês, não o aragonês espanhol, foi o aragonês que trabalha no Botafogo, porque o Rodrigo Belão estava aqui no Rio de Janeiro na partida contra a Portuguesa. E foi muito interessante o jogo do Botafogo ontem, porque são muitos garotos. Eu sempre falo, uma coisa é 1, 2, 3, 4 garotos jogarem num time profissional contra outros profissionais. E outra coisa é um time de garotos de idade sub-20 enfrentando uma equipe profissional. E o Botafogo conseguiu equilibrar. O Raul, que é o goleiro profissional,
foi muito bem, e assim o Botafogo conseguiu vencer com esse gol de pênalti do Caio Vale, primeiro gol dele no profissional, garoto especial, muito bom jogador. Essa camisa é nova do Botafogo? Foi utilizada ano passado em alguns jogos, naquela vitória sobre o Grêmio. É o quarto uniforme. Sim. Muito bonito. Que o Cuiabano foi lá com os pompons, verdade, então verdade. essa camisa Muito bem bonita, bem né? bonita. E o Botafogo conseguiu equilibrar bem as ações com a Portuguesa, que estava com o time profissional. A Portuguesa tinha empatado com o Flamengo na primeira rodada, fez 1-0, tomou o gol no finalzinho, e o Botafogo agora conseguiu vencer por 2-0. O sub-20 do Botafogo é bem forte, e esse aí foi o golaço do Lucas Camilo, que entrou já no segundo tempo, o único com idade de sub-20 que entrou na segunda etapa, porque o Botafogo começou com o time sub-20 e no segundo tempo entraram o Matheus Ponte, que é do profissional, lateral direito, o Newton, que é volante, Jordão Barreira, que entrou na meia, e o Matheus Martins. Além deles, que são profissionais, entrou o Lucas Camilo, que meteu esse golaço aí, até com a contribuição de um ex-goleiro do Botafogo, Douglas Borges, já passou pelo Botafogo. Eu ia comentar isso, né? Ele tava com o joelho no chão ali, com a bola passando por cima dele. Tinham 4 né? jogadores da Portuguesa ex-Botafogo, né? O Chay, o Douglas Borges, o Guilherme Santos e tinha o Juan também. Guilherme Santos, lateral esquerdo? Exatamente. É por isso, o Chay foi muito importante para a história do Botafogo, foi importantíssimo no acesso. E jogou na Portuguesa antes. Do Botafogo. Né? Ele sai da Portuguesa pro Botafogo e é fundamental no acesso do Botafogo, para depois ter a implementação da SAF. Então, máximo respeito ao Chay. Mas a Esther citou outros 3 nomes que me fazem olhar para trás e agradecer muito a implementação da SAF, todo o trabalho do John Textor, com todas as críticas que são feitas a ele, principalmente no ano de 2025, eu olho para esses jogadores espalhados pelo Campeonato Carioca, 4 na Portuguesa, alguns no Volta, um ou outro no Volta Redonda, em outros times, e penso, bem, olha o nível no qual o Botafogo estava disputando competições até há pouco tempo, e olha o nível no qual o Botafogo está agora, com o Sub-20, por exemplo, fazendo essa grande partida e vencendo. A base do Botafogo vem melhorando estruturalmente a cada temporada e a qualidade na captação de jogadores também. Por isso o Botafogo conseguiu vencer ontem e conseguiu jogar na Copinha com um time muito mexido e com reservas, com gente do Sub-17 e passar por cima do Juventude na Copinha, porque foi 4-1 também, com autoridade, poderia ter sido mais. Então, foi bem legal a noite de ontem para a torcida do Botafogo, para a autoestima da torcida do Botafogo, porque em 2025 o Botafogo começou mal a temporada, quando se esperava muito do time, que tinha sido campeão da Libertadores e campeão brasileiro. E o Botafogo começou mal. O trabalho do Carlos Leiria não foi legal à frente do time que começou o Campeonato Carioca. E para entendermos, o Carlos Leiria, até fazendo uma retificação, ontem eu falei, Botafogo vai enfrentar o Leiria, mas é o Carlos Leiria, treinador, porque o Carlos Leiria, que começou trabalhando com o time profissional do Botafogo ano passado, quando a equipe ainda não tinha treinador, era o técnico do Sub-20, ele tá no Itaquaquecetuba, que é o time que o Botafogo vai enfrentar na Copinha. Nada contra o Itaquá, mas o Botafogo tá num outro nível. Então o profissional que estava aqui, até ontem, começando temporada, após 2 títulos extremamente relevantes, hoje está no Itaquaquecetuba, no Sub-20. Sim. Entendeu? O Botafogo, então, falhou no planejamento em vários momentos em 2025, que isso seja página virada, que em 2026 o trabalho seja melhor. O Rodrigo Belão, que ontem esteve à frente do time principal, ou melhor, do time que jogou uma partida profissional no Campeonato Carioca, até falou que tem 18 anos de carreira, já foi auxiliar técnico, mas como treinador foi a primeira partida dele como profissional, ele estava extremamente feliz e isso é muito bom. O Botafogo vai voltar a campo domingo, às 20h30, para enfrentar o Sampaio Corrêa em Saquarema, muito provavelmente só com jogadores de base, isso é importante. Talvez nem os que atuaram ontem profissionais, Matheus Martins, Barreira, Raul, atuem contra o Sampaio Corrêa domingo às 20h30 em Saquarema. Então o Botafogo deve ir apenas com jogadores de base. Sendo que o Botafogo tem a outra fase da Copinha. Os jogadores que aqui estão não deverão voltar para a próxima partida, vão se preparar para enfrentar o Sampaio Corrêa. E é uma ótima oportunidade para esses garotos fazerem mais 3 pontos. O Sampaio Corrêa jogou ontem em casa e perdeu para o Nova Iguaçu por 3-1. Então, o time que enfrentou a Portuguesa e venceu, pode vencer também o Sampaio Corrêa, fazendo o Botafogo chegar aos 6 pontos. E lá na Copinha, se o Botafogo passar do Itaquaquecetuba, pode ser que estes garotos voltem e o Botafogo consiga fazer aí
mais um jogo interessante nas quartas de final. São projeções, mas os indícios de ontem, Garoni, foram muito bons. Muito bons, né? A gente até brincou não, a gente falou ontem, né? O jogo treino mesmo do Botafogo, do time principal, né? Vencendo o Audax, ainda que seja um jogo treino contra o Audax, o 8-1. E a gente vê até pela forma como os gols foram construídos, a gente começa a ver um trabalho sendo feito ali à frente, né? Desse novo Botafogo que se constrói, ou começa a ser construído para 2026. Mas eu queria aproveitar a presença da Esther aqui. A Esther trabalha na Portuguesa. Como é que tá essa expectativa para a Portuguesa para a temporada? A Portuguesa sempre incomoda os grandes, né? A gente está acostumado a ver nas últimas temporadas a Portuguesa sempre um time mais fechadinho e tem ido bem na Série D, né? Vai jogar a Série D esse ano novamente? Joga, Garoni. Joga a Série D, Copa do Brasil, Campeonato Carioca e a Copa Rio ali no final do ano. As projeções são boas, né? O elenco tá bastante fortalecido. No ano passado nós não tínhamos muita matéria humana, né? Ficou bem ali mais difícil, apesar de ter vencido a Copa Rio com a América e teve uma visibilidade muito boa a Portuguesa na Copa Rio. Mas esse ano a Portuguesa se reforçou bastante, trouxe grandes reforços, trouxe jogadores experientes, né? Como a gente mencionou agora, os ex-Botafogos, né? Que já passaram por times grandes. Isso faz diferença para um clube pequeno também. Jogadores que sabem jogar nessas grandes competições. Infelizmente, a Portuguesa não conseguiu vencer o Flamengo na estreia do Campeonato Carioca, né? Teve ali um deslize no final, ficou bem perto. Claro que seria um placar justo se a Portuguesa vencesse o Flamengo, vou ser bem sincera, não, porque o Flamengo teve grandes chances de fazer os gols. Mas ficou ali bem perto, dava pra ter segurado, exatamente, e aí ele deixou de escapar. E pro Botafogo ontem a gente tava achando que ia dar mais uma engajada, né? Ia dar aquela engrenagem, ia funcionar e acabou não funcionando também. Isso mostra também como a base do Botafogo realmente é forte. Me surpreendi, porque pelo que eu vi, justamente o que você falou, Bandeira, pelo que eu vi ano passado do Botafogo, no Carioca, eu não estava esperando essa postura do que teve esse ano, né? Acho que a Portuguesa até fez um jogo parelho, mas o Raul foi gigantesco, fez grandes defesas, realmente mostrou a qualidade e aí a gente ficou na derrota, né? O Raul que tinha falhado ano passado, não foi na Copa do Brasil? Foi ele? Na Copa do Brasil foi o Neto. O Neto chegou e falhou no gol contra o Vasco. Mas antes o Raul teve algum... o Raul tomou um gol de muito longe do capital na Copa do Brasil. Foi isso. Antes da Copa do Mundo. Isso eu lembro. Deixa eu dar boa tarde aqui pra Raíza e pro Papa. Boa tarde, Raíza, Papa. Boa tarde, bom dia, né? Garoni. Bom dia pro Papa, né? Boa tarde pra Raíza. Papa, bom dia, Papa. Boa tarde, Garoni. Ainda. Bandeira. Estherzinha, bom demais ter você aqui com a gente. Um salve pra galera também que tá chegando aí pra acompanhar a gente. Os torcedores do Flamengo na expectativa pela reunião do Lucas Paquetá. Né? Já acabou? Você já sabe? Não precisa dar notícia spoiler, não. Não sei se já acabou, tá? Não sei se já acabou. Tava acontecendo. Ainda agora tava acontecendo, porque me falaram que as pessoas estavam incomunicadas. A gente vai guardar, inclusive, o Flamengo para daqui a pouco, exatamente para ver os desdobramentos dessa reunião, caso ainda a gente tenha alguma notícia nova até o fim do programa, pra gente atualizar já a galera. Então, mais um motivo, né? Pra galera que tá aqui não sair, deixa o like, se inscreve e acompanha com a gente. Mas, Raíza, eu tô sabendo que você tem informação sobre o Botafogo, né? Sobre o David Ricardo. Tem alguma novidade em relação a essa possível negociação do David Ricardo? Ô, Garoni, é isso mesmo. Até falei com Bandeira mais cedo, né? A saída do David Ricardo para o Dinamo Moscou, ela pode não se concretizar. Nas últimas horas, o Zenit e o CSKA demonstraram interesse no zagueiro do Botafogo. O CSKA, inclusive, que me passaram, é quem está mais, entre o Zenit e o CSKA, quem está mais firme ali para tentar atravessar esse negócio, porque perdeu agora um zagueiro da seleção russa, inclusive, para o Zenit. Então está buscando um outro zagueiro no mercado e está tentando atravessar junto ao Dinamo. O Zenit também demonstrou interesse, né? Apesar de estar contratando um zagueiro agora, o Zenit também demonstrou interesse no David Ricardo. E vamos ver o que vai acontecer, mas pode ser que o destino dele seja outro, viu, Garoni? Não sei se o Bandeira descobriu alguma coisa a mais. Os valores mudaram? Vocês têm alguma informação sobre valores? Se mudou alguma coisa? Ou se está todo mundo mais ou menos no mesmo patamar ali, muito mais uma escolha de qual projeto, né, ele vai escolher? Então, o Botafogo não tinha confirmado, eu até falei aqui, foi anteontem que eu falei aqui, que
saiu num veículo de grande circulação, eu esqueço, saiu num veículo de grande credibilidade, é mania de velho, ó. Estamos na internet, mas somos mas de grande credibilidade, só que eu não tinha confirmação, outros amigos que apuraram também, não tinham a confirmação a respeito da ida já do David Ricardo para o Dinamo de Moscou. E o Botafogo queria 8 milhões de euros, 9 milhões de euros por ele. Tinha recusado propostas do Torino, da Itália. O Bolonha tentou por empréstimo, se bem me lembro. Aí Torino tentou por empréstimo, o Botafogo negou. Torino chegou com 5 milhões de euros, mais 1 milhão de euros por bônus. O Botafogo negou, queria um pouco mais. Ao meu ver, não faria sentido vender por 6 milhões e meio de euros, só que 6 milhões e meio de euros por 80% do passe do David Ricardo. Aí o Botafogo, mantendo o percentual, poderia chegar mais à frente a esses 8, 9 milhões de euros. Nós até debatemos aqui se era muito, se era pouco. Mas não tinha confirmação ainda. E hoje a Raíza chega com essa informação importantíssima do Zenit observando, podendo levar o David Ricardo e o próprio CSKA. Eu acredito sim que ele possa deixar de ir pro Dinamo de Moscou e ir para outro clube, principalmente se o outro clube colocar aí, por exemplo, 1 milhão de euros a mais pro Botafogo, já pode fazer uma grande diferença. E eu tô tentando justamente pescar essa relação do David Ricardo também com projeto de clube, projeto de trabalho. Muitos brasileiros vão pro Zenit. Depois até voltam, mas muitos brasileiros vão pro Zenit. O Botafogo tentou trazer em 2025 o Bitelo, que está no Dinamo de Moscou. O Dinamo negociou com o Botafogo da seguinte maneira: quero tanto. Aí o Botafogo chegava perto do valor, 12 milhões de euros. Quero 14, o Botafogo. Chegava aos 14 milhões de euros. Mas já fala que não quer vender, né? 16, Aí o Botafogo chegou a praticamente todos os valores e não conseguiu trazer o Bitelo para o Rio de Janeiro. Então, talvez o Botafogo veja, além de uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais, ainda devolver ao Dinamo o que foi feito ano passado. Pode acontecer. Então, eu continuo apurando aqui, mas a informação que a Raíza trouxe é muito legal, porque bate com aquilo que eu falei sobre o jogador não estar garantido no Dinamo, e ela ainda traz mais 2 possibilidades para ele, sendo todas na Rússia. Isso é interessante. O mercado russo descobriu o David Ricardo e agora é uma briga colossal para levar o zagueiro canhoto para lá. 3 principais times, né? Os 3 principais times atrás dele. Eu conversei com algumas pessoas também antes de entrar aqui no programa, me passaram que existe um entrave também do jogador e do staff dele com o Dínamo. E eles não teriam também todos os termos acertados, né? Ainda há divergências entre as partes, entre o staff do David Ricardo, o próprio David Ricardo, com o Dinamo Moscou. E aí, nesse meio tempo, surgiram o CSKA, que acabou de perder um zagueiro justamente para o Zenit, e o próprio Zenit. Até questionei, mas aí me falaram, não, o zagueiro que está indo para o Zenit, ele atua no outro lado, não é o mesmo lado que o David Ricardo. Então, também é por isso. Mas aí muita gente ligou a situação em relação ao Nino, né? Estherzinha já deve estar naquela ansiedade, mas não, sobre o Nino não tem nenhuma informação até o momento. Mas foi isso que acabou acontecendo. Vai que ele chegando, né, Raíza? O Nino pode vir, o Zenit libera, ajuda, né? Segura aí, Botafogo. Segura o David Ricardo, Botafogo. Mais um pouquinho. Sobre o Bitelo, rapidinho, aproveitar, o Fabiano Bandeira falou, vou aproveitar para trazer uma informação, né? O Botafogo fez algumas propostas, chegou até 18 milhões de euros pelo Bitelo. O Dinamo Moscou recusou. O Bitelo assinou uma renovação de contrato com o Dinamo Moscou. Depois dessas investidas do Botafogo, o Dinamo procurou ele para renovar o contrato. Eles renovaram o contrato, mas colocaram uma cláusula, tá, de 18 milhões de euros a partir de junho desse ano. Então, a partir de junho desse ano, a multa do Bitelo passa a ser 18 milhões de euros aí para os clubes que têm interesse, né? Muitos clubes no futebol brasileiro, nas últimas janelas, demonstraram interesse no Bitelo. Realmente é um jogador muito interessante. Em junho, a multa dele cai para 18 milhões de euros por conta dessa oferta aí do Botafogo.
O Botafogo inflacionou o mercado aí. Foi subindo. Fala, não, 12 é meu limite. Teria fechado em 12 esse contrato aí. Por culpa do Botafogo, alguém vai perder 6 milhões de euros nessa brincadeira. Que não vai ser o Botafogo, que não tem essa condição mais hoje. Não quero mais 18 milhões de dólares. Ano passado o Botafogo poderia ter trazido, agora não. Agora já se enrolou ano passado, este ano vai deixar alguém gastar muito aí. Rapidinho sobre essa do David Ricardo também. Antigamente, o Botafogo perdia os jogadores assim. Chegava a proposta, tem que acertar termo, o jogador queria sair. Sim. Hoje, apesar de tudo que aconteceu ano passado, é um outro momento do Botafogo. Eu sempre falo, após a implementação da SAF. Então, o Botafogo está tendo até algumas dificuldades para trazer jogadores, mas o jogador que está aqui, ele não sai mais de qualquer jeito. Sim. O David Ricardo poderia sair em outro momento para o Dínamo, mesmo não acertando tudo que ele queria. Agora não, agora o jogador observa direitinho, espera a nova proposta, tanto que o Savarino não saiu, tá aí até agora, pode sair mais à frente, mas rejeitou várias propostas. O Marlon Freitas foi pro Palmeiras, mas já tinha rejeitado propostas em outros momentos também, e vários outros jogadores do Botafogo já rejeitaram propostas. Então tem essas saídas mesmo, movimentações são muitas com John Textor, entrada e saída, mas os jogadores não vão mais de qualquer jeito. Antigamente, meu amigo, pintava com uma bala Juquinha e 2 mariolas, vou embora, vou sair daqui. Agora não tem mais isso, pelo menos. Você falou muito bem quando a gente falou do Botafogo Portuguesa, dos jogadores, né, que até outro dia estavam no Botafogo. Você vê a diferença, né, de investimento, de nível, onde o Botafogo está trabalhando. E por falar nisso, Bandeira, alguma novidade em relação ao Transferban? Porque acho que é o que acaba sendo algo muito crucial hoje para esse momento de negociação do Botafogo, né? Olhando já um pouquinho mais para frente. Tivemos novidades? Pois é, então 2 amigos informaram muito bem, o Anderson Mota e o Wellington Arruda. O Anderson falou que a parte jurídica já estava toda feita, tudo perfeito, e os clubes estavam nos trâmites bancários. E o Wellington confirmou o início do pagamento do Botafogo, e aí teria aquele prazo ali de 2 a 5 dias úteis para o dinheiro cair, assim o Atlanta notificaria a FIFA. Na hora? Pois é, lá não tem, lá pior que lá não tem. Pois é. E aí chegaria a notificação à FIFA para tirar o Botafogo do Transferban. Ontem, uma pessoa do Botafogo entrou em contato com o Wellington, que tinha dado a informação, pedindo para ele soltar a informação do clube, que é a seguinte, ele soltou na live do Fogão Net. Não está pago ainda e os clubes ainda estão se acertando. Isso é uma versão do Botafogo. Só que o Wellington mantém, e eu posso confirmar aqui também, ele mantém a apuração dele. Que o Botafogo iniciou sim o pagamento e que em breve o Botafogo vai sair do Transferban. Aí tem aquela versão do clube, calma, tranquilidade, para não gerar uma expectativa muito grande, se der algo errado, e aí a torcida não se virar contra o clube, e o Atlanta também não se virar mais uma vez contra o Botafogo, que já deveria ter pago, não poderia ter caído no Transferban. Isso é uma situação constrangedora, mas o El mantém essa informação. Tem a versão do clube, ele passou, ele fez o trabalho dele, ouviu a versão e passou, mas o Botafogo, segundo o próprio El, o Anderson Mota também iniciou o pagamento e agora é questão de dias para sair do Transferban. Como imaginado, eu até falei aqui também lá no meu canal que não acreditava que o Botafogo conseguiria sair do Transferban logo no início da janela, como foi colocado em nota oficial no dia 30 de dezembro. Assim que o Botafogo entrou na lista da FIFA, o clube soltou uma nota oficial, informou que seria ativo na janela e que conseguiria resolver essas questões com o Atlanta logo no início de janeiro. Não aconteceu, como imaginado, mas, de fato, em breve o Botafogo deverá estar fora do Transferban, podendo concretizar algumas negociações. E o John Textor já deu o sinal verde para o Alessandro Brito, diretor esportivo, que cuida também do scout, para continuar com negociações que estavam paradas e para observar outros jogadores a serem contratados também. Só que o tempo está correndo. O Botafogo estreia no Brasileiro 29 de janeiro contra o Cruzeiro e 18 de fevereiro tem altitude pré-Libertadores contra o Nacional Potosí. Tem que resolver tudo rapidamente. É questão de urgência mesmo. A gente estava falando sobre chegadas e saídas, né, no Botafogo, essa movimentação de mercado que vai durar bastante tempo ainda. Raizete, quando que fecha essa janela?
Essa janela fecha em março, 2 ou 3 de março. É 2 ou 3 de março, deixa eu confirmar aqui. Mas é em março, mas é no longa, iníciozinho né? de março. Tem muito tempo de janela. O brasileiro que começa março. cedo, né? O brasileiro que está antecipado, Libertadores, tudo isso, acaba antecipando. Mas hoje o presidente do... Foi hoje? Foi hoje, Foi hoje o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro. 3? Fecha 3 de março. Abriu 5 de janeiro, fecha 3 de março. Tem tempo ainda. Hoje o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, deu uma entrevista coletiva que ele falou, inclusive, sobre o Savarino, que teve essa negociação, falou não só sobre o Savarino, mas a negociação com o Hulk. Vamos ouvir o que o Matheus Montenegro falou em relação ao Savarino, que esteve muito próximo de acertar com o Fluminense. Na negociação com o Savarino, a gente fez uma proposta ao Botafogo. Depois de algumas idas e vindas, o Botafogo aceitou a nossa proposta. A gente passou a negociar com o jogador e no meio dessa negociação, enfim, teve alguns pedidos por parte do jogador e por parte do representante que a gente não aceitou e com isso a negociação foi encerrada também. Aqui, na hora da gente montar aqui o nosso elenco, a gente está tratando tudo com muita cautela, porque é um elenco que vem sendo montado ao longo dos anos, né? Então já teve várias contratações de 2024 e 2025 de jogadores que continuam aqui. A gente acha que podem chegar ainda algumas peças. O nosso foco hoje é em mais um centroavante para o nosso elenco e a gente, enfim, nós estamos trabalhando desde que acabou o campeonato, né? Então tem diversos nomes mapeados, os nomes são trazidos pelo scout, são discutidos com todo o departamento de futebol, com a comissão técnica e o Savarino ele apareceu depois com uma oportunidade, o ponta não era a nossa prioridade naquele momento, mas nós entendemos que era uma boa oportunidade para reforçar o grupo e toda vez que aparecer uma boa oportunidade a gente vai analisar com cuidado. Então, hoje o nosso foco é na busca de mais um camisa 9. Assim, deixa muito claro tudo que a gente até trouxe nos últimos dias, né? Que realmente o Botafogo já tinha aceitado, inclusive, né, a ida do Savarino, e que o Savarino, ele não chega a falar que o Savarino não quis ir, né? Ele fala que ele impôs algumas coisas que o Fluminense não aceitou, até por não ser prioridade, né? Sim. Ele falou que não era uma posição que o clube estava procurando realmente. O Matheus Montenegro fala em possibilidade ali de negociação, abriu a negociação. Acho que o Savarino... Não quis ir, né? É isso, Maneiro? Não quis ir para outros lugares, não quis ir também, com todo respeito para o Fluminense. Teve reunião, impôs, ele chegou a pensar, ele ficou pensativo, mas ele não queria sair do Botafogo como não saiu ainda. Se pintar uma proposta de fora, de repente, ele pode acabar saindo mais à frente, mas acho até difícil hoje, porque ele já rejeitou muita coisa. Aqui no Brasil, então, nem se fala. E uma peculiaridade rápida em cima desse tema, a torcida do Botafogo fez uma música para a Libertadores, e aí na música tinha com Teles, Marlon Freitas, Júnior Santos e Luiz. E ontem foi substituída com Teles, Savarino, Júnior Santos e Luiz. Tiraram o Marlon Freitas. Imagina se o Savarino sai. Savarino foi pro Fluminense, ele não teria entrado na música. Ô, Savarino, você entrou na música, agora você continua no Botafogo. Essa é a música da maldição, né? Você vai falando, os caras vão saindo. Ele fala, pô, peraí, só pode contratar se rimar aqui. Tem que ter... Senão vai... E ontem tinha alguns jogadores do profissional no estádio. O treinador estava lá, o Martim Anselmi. Aí o próprio Alex Telles estava, o Vidjalba, o Barbosa. E o Marçal estava no estádio. Ele até estava com uma camiseta da Fúria Jovem, que é uma das organizadas do Botafogo. E alguém pegou um vídeo, ele assim, olhando pra torcida, na hora que a torcida canta, com o Teles, Savarino, aí o Marçal assim... Pensando, daqui a pouco chega a minha vez. Deixa eu ver quem tem que sair aqui pro meu nome encaixar. Deixa eu ver como é que vai ficar essa métrica aqui. Marçal... Quem tem que sair? Luiz, Marçal? Não, acho que não dá. Vamos fazer outra música. Vamos ver qual a negociação. Tem moral com a galera. Esther, e aí, frustra um pouquinho essas... A gente vai falar já e falou sobre o Hulk também, mas acho que criou, talvez, até o Fluminense talvez fosse o time que estava mais se movimentando entre os cariocas, né, nesse fim de dezembro, início de janeiro ali, Arana, Hulk, Savarino, nomes de peso, né? E acaba que Savarino e Hulk, a gente vai botar já a fala sobre o Hulk, os dois não vêm mais.
Frustra um pouquinho o torcedor do Fluminense? Como é que é a Papa? Ele Desculpa. não vem mais. Olha, Garone, Eles frustra... não vêm mais. Infelizmente, né, Papa? Frustra bastante porque o torcedor... Infelizmente pra quem? Pra Portuguesa do Rio? Pro Fluminense, né? Pro futebol carioca, pô. A gente torce pelo futebol carioca, pá. Com certeza tô zoando ela. o Hulk é melhor do que Beraldo. Eu falei da Portuguesa pro coração dela, agora tá dividido, né? Sim. Fica dividido, mas ainda tem um Como é que fica? Como As é que cores fica são no jogo? parecidas. É As cores são as tudo mesmas. ali, verde, vermelho, grená. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.